Meu nome é Andréia Branco Simão, eu sou pesquisadora e professora colaboradora do curso de Demografia do CEDEPLAR. Eu estou contribuindo na etapa qualitativa de 2 subprojetos, que é o subprojeto 03 e o subprojeto 43, tá? Na pesquisa de Brumadinho. A minha trajetória, né, como pesquisadora começa lá nos anos 80, quando eu ainda era aluna do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu fui realizar meu primeiro estágio. Esse estágio ele foi feito na prefeitura do campus universitário, e eu atuava junto ao setor de vigilância. Na época, eu tive um grande interesse pelos impactos do trabalho noturno na vida dos funcionários que faziam a ronda do campus universitário. Na época, eles não eram funcionários terceirizados, eles faziam parte, né, do quadro da universidade e tinha um grande grupo que trabalhava à noite. Esse interesse me despertou a vontade de fazer uma pesquisa com esse grupo de trabalhadores, e essa pesquisa resultou, na época, no meu trabalho de conclusão de curso. Então, foi a minha primeira incursão, digamos assim, na área da pesquisa. Bom, depois de formada, eu formei em 86, então já tem um bom tempo. Eu trabalhei muitos anos na Federal de Santa Catarina e em 93 eu vim transferida para a UFMG, acompanhando meu marido, que tinha feito um concurso aqui na UFMG passado, e em 95 a gente foi para os Estados Unidos. Meu marido foi fazer o doutorado e eu fui fazer o mestrado, né? Nessa época, eu conheci um professor na sociologia, na Texas A&M, onde eu fiz o meu mestrado, e ele trabalhava com questões relacionadas ao Brasil. Na verdade, ele estava estudando o censo de serviços brasileiros e ele me convidou para analisar esses dados do censo junto com ele. Numa tarde, numa dessas nossas tardes de trabalho, ele me passou os dados do censo e me perguntou: Andréia, o que você vê quando você olha esse conjunto enorme de dados do censo? E eu falei para ele: olha, professor Com, eu vejo mulheres em algumas atividades, concentradas em algumas atividades, e homens concentrados em outras atividades. E, na verdade, as mulheres elas estavam concentradas, no meu ponto de vista, em atividades que tinham muita similaridade com trabalhos domésticos. Elas estavam muito mais vinculadas ao setor de hotelaria e alimentação, salão de beleza e coisas do gênero. Bom, dessa nossa conversa surgiu a ideia da minha dissertação de mestrado, que foi, na verdade, uma dissertação voltada para a sexualização das ocupações no setor de serviços do Brasil nos anos 40. Né? Então, eu fiz a minha dissertação, defendi na época e voltei para o Brasil logo em seguida de ter terminado o mestrado, após ter terminado o mestrado. E aí eu tive a oportunidade, né, muito legal, que foi de entrar para o doutorado na demografia. Eu fiz o meu curso, quando eu terminei o doutorado, eu tive um convite do professor José Alberto para permanecer no centro como pesquisadora. E eu aceitei,
E aí eu estou no centro, no CEDEPLAR, na demografia, mais especificamente, até hoje. Então, é onde eu continuo desenvolvendo todo o meu trabalho na área de pesquisa. Bom, eu acho que a vida é cheia de desafios, né? Mas eu posso colocar dois grandes desafios que eu enfrentei. O primeiro foi decidir fazer o mestrado e o doutorado, depois de já ter permanecido muito tempo no mercado de trabalho, né? Então, eu fui fazer um mestrado, eu já era bem mais velha do que os meus colegas de turma, e se, por um lado, essa experiência anterior dentro do mercado de trabalho me trazia muitas oportunidades e uma visão um pouco distinta e mais amadurecida, talvez, do que os meus colegas, me trazia muitos desafios também. Por quê? Porque eles estavam num ritmo muito diferente, né? E o ciclo de vida também era diferente. Quando eu comecei o meu mestrado, eu já tinha família, eu já tinha uma série de outras responsabilidades que os meus colegas não tinham, né? E, consequentemente, esse desafio ele permaneceu no doutorado, que quando eu cheguei, eu já era talvez a mais velha da minha turma, e os momentos do ciclo de vida são diferentes. Então, as suas responsabilidades, elas são diferentes. Por outro lado, o seu olhar também é diferente daquele das pessoas que não tiveram esse momento ainda no mercado de trabalho, que não tinha uma família para cuidar, né, várias responsabilidades, porque a divisão sexual do trabalho, ela ainda é algo que pesa para a gente, que é mulher, e que decide ter uma trajetória profissional junto com a pessoal, né, de casa. Olha, as questões de gênero, eu acho que elas estão presentes ao longo da vida da gente em todos os momentos, né? O que vai mudando é a percepção da gente sobre como elas influenciam as nossas escolhas, os nossos comportamentos e as nossas reações, né? Na época que eu comecei a fazer o serviço social, e eu só me dei conta disso muito depois, claro que as pessoas tinham uma visão do que era o serviço social, em termos de gênero. O serviço social é uma profissão eminentemente feminina, ela é formada basicamente por mulheres, e isso faz com que as pessoas reajam, né, com os profissionais de uma determinada maneira. Eu vi muito tempo a minha profissão sendo desvalorizada, porque era uma profissão formada eminentemente por mulheres, né? De certa forma, em algumas situações até desrespeitada, ou seja, a opinião de um outro profissional, um homem, era muito diferente daquela de uma profissional do serviço social. Então, a gente vai percebendo isso ao longo da vida, e à medida que a gente vai amadurecendo essa percepção, né? E eu acho que essas questões, elas vão estar sempre permeando a nossa realidade. Muitas vezes elas são naturalizadas, né? Então é difícil as pessoas lidarem com elas às vezes, né? Mas a gente vai tendo que desenvolver habilidades e estratégias para lidar com essas diferenças que vão aparecendo, né, e essas formas de serem tratadas, essas diferenças que vão aparecendo ao longo do tempo. No caso do serviço social, eu acho que eu já aprendi um pouquinho, né? E a gente vai conquistando aos poucos uma maior respeitabilidade enquanto profissional, mesmo sendo mulher, em diferentes espaços, e até mesmo naqueles espaços que são tidos como espaços mais masculinos.
Olha, no Brasil, embora uma grande parcela da população possa ser considerada como negra, a gente ainda tem um caminho enorme a ser trilhado, né? As desigualdades étnico-raciais, elas estão presentes, muitas vezes de uma maneira velada, mas elas estão aí, né? E a gente não pode deixar de observar, por um exemplo, o menor número de profissionais negros dentro da própria universidade. Eu posso falar da minha universidade mãe, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Se eu olhar para trás, eu vou ver que na época em que eu fiz o meu curso, eu não tive nenhuma professora negra. Hoje eu já não sei como que continua, né, o espaço lá, mas mesmo assim, eu acho que a gente tem uma disparidade muito grande ainda nos percentuais de professores e de profissionais em diversas áreas, quando a gente compara brancos e negros. Isso não é só na academia, claro, são em todas as áreas, e aí a gente tem que pensar que a gente tem um fosso muito grande em termos educacionais, né? Então, a gente sabe que os negros ainda têm uma lacuna em termos de qualificação, de acesso a bens e serviços, e que isso implica nos espaços que eles ocupam dentro da sociedade. Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que são várias as mulheres que são inspiradoras, né? A gente pode tentar pensar em mulheres no âmbito público e mulheres na vida privada que inspiram a gente. Se eu for pensar no âmbito público, eu acho que tem mulheres de diferentes gerações, com diferentes histórias que me inspiram. Malala, pela luta que ela tem em relação às crianças e às adolescentes, particularmente as meninas. Maria da Penha, pela luta, né, contra a violência, contra o feminicídio. Berta Lutz, pelo que ela representa para o movimento feminista brasileiro. Várias outras. Agora, tem mulheres também na esfera privada que me inspiram. Um exemplo é minha avó materna, que eu considero que sempre foi uma mulher à frente do seu tempo e que sempre acreditou que a mulher ela deveria estudar e ocupar espaços além do espaço doméstico, né? Então, ela tem um significado muito forte para a minha vida pessoal. E outra mulher, no âmbito também privado, que me inspira, é a minha mãe, porque para mim é um exemplo de resiliência, né? A gente vai ao longo da vida encontrando muitas mulheres que são inspiradoras e que te deixam uma marca muito profunda em várias áreas da sua vida, né? Olha, eu acho que eu diria para essas mulheres jovens, né, que conquistar espaços é resultado sempre de muita luta e muita determinação. E que nós, mulheres, ainda temos um longo caminho pela frente. Então, apesar das dificuldades, não desistam, persistam, porque vale a pena. São sempre nas pequenas ações, nos pequenos projetos, que a gente conquista grandes coisas para a vida da gente e daqueles que nos cercam.